efetivamente, às empresas nacionais. Outra coisa que eu penso que é muito importante, tem que haver aqui uma responsabilidade do trabalho. Eu não tenho que atacar, não estou aqui a atacar a lei atual, mas que efetivamente ela cria uma certa situação de que as pessoas se sentem protegidas para além daquilo que seria a grande proteção de um posto de trabalho, é a sua necessidade dentro da empresa e o seu mérito de criação de riqueza dentro de uma empresa. Isso faz com que Portugal não você seja repara, tão atrativo hoje em dia, para as constitucionalmente, empresas. você nem sequer pode reduzir funcionários públicos no Estado. Que eu saiba, não sei, o Tavares Moreira sabe isso melhor que eu. Mas isso faz com que Portugal seja menos atrativo para as empresas. Eu acho que isto faz com que nós estamos deturpados. Nós não podemos ir buscar proteção na área legal, numa forma excessiva, porque o bom senso também tem que existir. Nós temos que ir buscar proteção no fundo, à competência, à necessidade e à produtividade do posto de trabalho em si. Enquanto não sairmos de um modelo paternalista que existe, que eu acho que é importante, quer para a velhice, quer para a juventude, mas não para o meio, porque acho que temos que proteger num país, infelizmente, de grande necessidade social, as camadas mais velhas e as camadas mais jovens. E repare, é um drama porque as camadas mais jovens não estão a conseguir entrar no mercado de trabalho porque os outros estão no mercado de trabalho e não saem, não é porque não queiram, é porque não podem, infelizmente. Permita-me recuperar uma ideia que falou anteriormente. Há pouco falava da necessidade de unidade nacional. Quando fala de unidade nacional, fala também da necessidade de uma maior união ou convergência também entre os partidos políticos nesta altura em que eu acho que se os partidos políticos tiverem e têm a capacidade de falar a verdade às pessoas, percebe-se que hoje em dia não é questão de modelo de esquerda ou de direita ou de centro. O país tem que, se quiser estar numa União Europeia no século XXI, tem que urgentemente passar para uma realidade na sua forma de estar. E que nós estamos completamente distorcidos nessa forma de estar. Com a entrada do FMI, acha que o próximo governo vai ter uma ação condicionada? O próximo vai ser um líder a prazo? Eu gostaria muito, e todos os portugueses de certeza, que fôssemos nós a marcar a agenda e não os estrangeiros. É triste virem pessoas de fora resolver a nossa vida dentro da nossa casa. Isto, se reduzirmos a uma escala micro, eu não gostaria que dentro de minha casa viessem falar com os meus filhos e com a minha mulher para resolvermos os nossos problemas se Acha possível, Tavares Moreira, que sejamos nós, portugueses, a definir a nossa agenda e não o FMI? Se fôssemos realistas. Era importante que sim, mas neste momento vamos ter que prescindir disso, não é? A curto prazo, como já disse há pouco, a nossa agenda vai ser determinada pela vontade dos credores. Não é? Portanto, inevitavelmente, acontece com uma empresa. Mas há uma série de medidas que podíamos ter a coragem de ver um PSD e um PS sentado, que apresentam mais de 60% da Assembleia da República, e dizer assim, meus amigos, vamos pôr o país direito e seja no futuro, depois de sairmos desta perfeita situação dramática onde nos encontramos, que ganhe o melhor, vamos dar as mãos e vamos andar com o país para a frente. Mas e, eventualmente, mais forças políticas que se juntem, que juntem os outros partidos da Assembleia da República. Mas isso é um sinal de grande maturidade que parece-me que ainda não chegamos lá nessa altura. Ontem voltámos a ouvir o Primeiro-Ministro a culpabilizar a oposição pelo chumbo do PEC 4. Mas, por amor de Deus, isso que todas as pessoas até na rua falam disso, isso é absolutamente ridículo. Eu não posso estar a impor uma série de medidas sem ter uma consulta com as outras forças políticas, mais a mais, quando não tive um mandato do povo português na sua maioria, nem relativa. Portanto, isso por amor de Deus, isso é uma canção gasta, bem feita, mas já não engana ninguém. O que é importante aqui eu não quero saber da agenda nem do PS nem do PSD. Eu quero saber da agenda de Portugal. A minha preocupação é com o meu país, com os portugueses. E como é que nós damos a volta à situação dramática. E a única maneira é deixarmos de histórias, sermos muito pragmáticos e objetivos, explicarmos a verdade às pessoas e fazer com que se crie um grande consenso nacional para ultrapassar isto. Aliás, o Sr. Presidente da República tem-o falado e outras pessoas o têm falado, e eu acho que isso era uma grande prova de maturidade em que faria, eventualmente, quando o FMI se sentasse à nossa frente, talvez estávamos com um cardápio até mais duro daquelas medidas que eles nos põem a impor. Agora, os portugueses estão dispostos a medidas duras. Expliquem-lhes o porquê e ponham na ordem certas mordomias, regalias e situações que se passam nas empresas públicas e no Estado. Por exemplo. O Dr. Tavares Moreira há bocado estava a comentar um exemplo, não sei se eu quero... Casos, de facto, eu penso, aliás, isso é um aspecto geral que eu penso que tem que entrar na agenda seriamente,
que é a necessidade de impor sacrifícios, que vai ser séria, tem que ser acompanhada por uma redução das vantagens e das mordomias que existem no setor público em geral. Até a título de exemplo, para que o exemplo venha de cima. Quer classe política, quer empresas públicas, não é? Portanto, nos últimos dias surgiram notícias de pagamentos absolutamente absurdos a pessoas que não tinham qualificação e que estavam a trabalhar em empresas públicas só por amizade política. E, portanto, que situações dessas são absolutamente impensáveis no futuro. Quer dizer, com este quadro de esforço enorme que vai ser dirigido ao país, e eu concordo com a imagem que o Dr. João Pereira Coutinho usou de que é preciso fazer esta pedagogia da crise, explicar às pessoas bem porque é que estas medidas têm de ser tomadas, mas a classe política, incluindo aqui, portanto, a classe empresarial pública, tem que ceder uma grande parte das mordomias que tem hoje, porque é a única maneira dos cidadãos aceitarem, apesar de, evidentemente, contrariados e tal, mas aceitarem e colaborarem na recuperação desta situação. Mas o próximo PEC que vier poderá ser pior ou será pior do que este PEC 4 que o Governo quis aprovar? Este PEC 4, se pior no sentido de ser mais duro. Ninguém percebe bem o que é este PEC 4, não é? Afinal, o Governo diz que já o está a aplicar, até curiosamente disse que já o estava a aplicar, porque tem uma parte, recordo-me de ter dito isso, a grande parte das medidas que estavam no PEC 4 não precisavam de aprovação parlamentar, eram medidas que o próprio Governo podia implementar e, pelos vistos, até estará a implementar algumas. Portanto, agora, não se sabe muito bem onde é que isto começava e onde é que isto acabava. O que é preciso é explicar exatamente às pessoas a necessidade e definir um objetivo claro e como disse, a classe política e a classe empresarial pública cederem uma boa parte das regalias excessivas, desmesuradas, que ainda têm e que moralizem melhor esta situação, moralizem adequadamente esta situação. Eu acho que estou perfeitamente de acordo. A vida faz com exemplo. Palavras levam ao vento, os atos custam mais. E, de facto, tem que se passar das palavras aos atos. Tem havido muita retórica no país. Estamos cheios de pessoas com muita capacidade de falar, dialogar, de catalisar as pessoas numa conversa com atos. Estamos fartos. O país está a falar farto. De mudar as pessoas. A população na rua, e com razão, está farta de conversa. Desculpem o termo de chacha. Não é o público, talvez, que habitual, é um bocado mais elitista, por um lado, talvez estejamos a falar. Espero bem que seja o mais abrangente possível este canal. Mas está a falar de uma mudança da elite política? Eu estou a falar de uma mudança de atitude. As pessoas podem evoluir e mudar. Dizem que burros velhos não aprendem línguas. É um ditado português, eu digo, mas olha que vamos ter que aprender línguas. É importante uma mudança de facto, objetiva. E enquanto isso não se fizer e não se demonstrar o mais depressa possível, acho que vai ser muito difícil as pessoas na rua aceitarem mais sacrifícios. Deem um exemplo. Mostrem maturidade. Mostrem que é possível também mudar. Ponham sacrifícios objetivos em cima da mesa, não é conversa. Se não houver esse exemplo, temo que haja mais convulsão social. É óbvio. Eu não alimento, mas as pessoas são de carne e osso. O exemplo vem de cima. Eu, quando há um problema na empresa, eu como empresário, né, às vezes nem sou gestor, que hoje em dia já não sou muito o CEO, como se diz hoje em dia, não sou o presidente executivo. Mas eu digo, eu tenho que dar a cara. Quando a pessoa está por cima, tem que dar a cara às coisas. E é importante, muito importante neste momento que as pessoas deem a cara, a elite, transversalmente o país dê a cara e que arregacemos as mangas para ultrapassar a situação onde estamos. Agora, é muito importante haver um consenso alargado e haver a maturidade desse consenso alargado. O Dr. Tavares Moreira disse muito bem, se nós conseguimos apresentar um pacote, inclusive até nosso, a terceiros que estamos dispostos a fazer sacrifícios a sério, as coisas rapidamente entram. É a tal falta de opção B de que já falou aqui algumas vezes. O Governo tem de ter uma opção B. Eu falei há uns meses que era muito importante ter um plano B, que era um plano exatamente alternativo à hipótese dos mercados não funcionarem. Já devíamos ter isso preparado há muito tempo, devíamos ter anunciado que o tínhamos e até é possível que se tivéssemos anunciado que tínhamos um plano B, talvez as coisas pudessem resolver de outra forma. Assim, acabamos por cair nesta inevitabilidade.